Como vai, povo de Deus? Voltamos para as nossas meditações acerca das lições que nós podemos aprender na vida de José. Nós vamos hoje estudar o que está registrado no capítulo 41, nos versículos de 47 a 57. À medida que nós formos fazendo a leitura, nós já vamos meditando acerca das lições que nós podemos tirar desse texto. Vejamos então os versos de 47 a 49 primeiro. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E juntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Essa primeira parte, nós aprendemos um primeiro princípio, uma primeira lição, que é justiça e equidade. Nós vemos no verso 48 que José ele ajuntava o que se produzia no campo ao redor de cada cidade, era guardado nos campos, nos armazéns, ao redor que existiam naquela mesma cidade. Ou seja, de acordo com a produção de cada cidade, é que era armazenado nos armazéns daquela cidade. Não havia transferência de uma cidade para outra. Isso é um princípio de retidão, um princípio de justiça e de equidade. De acordo com a produção, de acordo com o esforço de cada uma daquelas cidades em produzir os seus grãos, ela tinha os seus armazéns cheios. E José, então, ele estimula, assim, a produção de cada uma das cidades. Entenda que esse é um princípio que nós temos de ter também para a nossa vida e também como administradores. Nós não podemos alocar recursos vindos de um ponto para outro ponto. Nós não podemos transferir recursos que nós recebemos para uma situação, transferir para outra situação. Isso não é certo, isso não é justo. Assim como José, ele observava cada uma das cidades e dava recompensa para cada cidade de acordo com o seu esforço, nós também devemos ter esse tipo de preocupação. José, ele se demonstrou aqui um administrador reto, justo, que recompensava de acordo com o seu esforço. Nós devemos entender isso. Isso é um princípio que nós devemos também entender, tanto para aplicar quanto para receber. De acordo com o nosso esforço, com o esforço do nosso trabalho, é que nós seremos remunerados, que nós seremos recompensados. Isso não diz respeito ao princípio espiritual, um princípio da bênção, mas no princípio da lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. O Senhor se agrada do esforço do homem, se agrada da nossa dedicação e recompensa a cada um de acordo com o seu esforço. O único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, diz o ditado. E o Senhor, ele prospera. Nós vemos o verso 49, que o Senhor, ele se agrada e ele prospera o esforço. Ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Então, havia o esforço de cada um daquela cidade, cada um daqueles produtores. José, como administrador, sendo justo, sendo correto, o Senhor prosperou. Prosperou a ponto de ser como a areia do mar. O Senhor prosperou através de José, através da administração de José, através do justo, o Senhor abençoou a terra dos ímpios egípcios. Mas o Senhor, ele dá essa bênção através do justo José, também através do justo trabalho, porque a palavra também diz, digno é o trabalhador do seu salário. Seguindo, verso 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primeiro, chamou Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou ele Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição.
mais uma vez, nós podemos tirar algumas lições aqui dessa partícula. A lição que nós aprendemos aqui é que o Senhor, Ele conforta o coração daquele seu escolhido. O primeiro filho de José, filho de Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. On não é um deus, é uma cidade, era sacerdote da cidade de On. On era uma cidade que ficava 30 quilômetros de distância de Mênfis, também conhecida como Heliópolis, hoje. Então, ele recebe do Senhor a bênção, ele é consolado. Ele é consolado com o quê? Com a sua família. Ele recebe a sua esposa, ele tem seus filhos. O primeiro dele, ele chama Manassés. Manassés, o significado do seu nome é esquecido. E ele fala, porque eu me esqueci dos meus trabalhos e da casa do meu pai. Ele foi consolado, primeiro, dos seus trabalhos forçados, da sua vida de escravo, daqueles 13 anos que nós falamos na última meditação, no nosso último estudo. Ele foi recompensado e o Senhor fez esquecer aquele momento. O Senhor faz esquecer com a sua bênção o tempo de sofrimento. Pode haver um tempo de tempestade, pode haver um tempo de assolação, mas o Senhor há de transformar esse tempo em esquecimento. A tempestade ela vai, a bonança vem depois. A assolação ela vai embora e logo depois vem a bênção. É assim que o Senhor trabalha e o Senhor consola o seu coração. Ele consola José também das ofensas dos seus irmãos. Ele fala assim, esqueci dos meus trabalhos e da casa de meu pai. Quando ele fala a casa do pai, né, a casa de meu pai, nós vemos na Bíblia a expressão a casa de fulano, a casa de Beltrano, diz respeito à família. E ele está exatamente falando dos seus irmãos, dos seus meio-irmãos, né? Porque ele tinha irmãos por parte de pai, mas a mãe, o único que era seu irmão de parte de pai e mãe, era o Benjamim, o seu irmão caçula. Então, ele fala, esqueci também dessas ofensas. Às vezes, meus irmãos, o relacionamento, ele pode ser dificultoso, até mesmo em família. E John Piper, ele fala isso, que os relacionamentos, eles são bênção do Senhor para a nossa vida. São tratamento do Senhor para a nossa vida, nos ensinam, o Senhor nos ensina, nos molda através dos relacionamentos. Relacionar é difícil, não é fácil, né? Nós somos seres humanos diferentes, nós temos as nossas diferenças e lidar com essas diferenças é difícil, mas através desses relacionamentos nós somos moldados. E o José foi consolado pelo Senhor e esqueceu as ofensas dos seus irmãos. Nesse período, o Senhor trouxe também o perdão ao coração de José. Ele estava agradecido, porque quem perdoa, por incrível que pareça, quem é perdoado, a gente pode pensar que recebeu maior graça. Mas quem libera perdão, ele tira de si um peso muito maior. Ele tira de si uma culpa, um peso, uma perseguição muito maior do que aquele que ofendeu. Seguindo aqui, ele fala também que ele teve um segundo filho, né? O texto aqui. Ao segundo ele lhe chamou Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Efraim, o nome Efraim quer dizer frutífero. José, então, reconhece que o Senhor o fez próspero, frutífero na terra da sua aflição. Não sei se você já percebeu, José ele nunca voltou para sua casa, ele nunca voltou para Canaã. Nós vamos ver mais para o final da vida, ele pede, né, que os seus ossos sejam transportados do Egito de volta para Canaã. Ele nunca voltou. Ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida e ele, então, quando ele entende
o propósito de Deus, a gente compreende na plenitude o propósito de Deus da vida, a gente deixa de ser ansioso com as situações da vida, a gente deixa de ficar preocupado com as situações da vida e a gente consegue enxergar a prosperidade do Senhor, a bênção do Senhor, como o Senhor nos faz prósperos e frutíferos onde Ele nos plantou. Não para onde eu quiser, mas para onde o Senhor mandar. É ali que nós devemos ser frutíferos. Nós devemos entender isso, deixar de murmurar, deixar de reclamar e receber do Senhor a bênção na terra onde Ele nos plantou. Às vezes a gente gostaria de morar num lugar, a gente gostaria de congregar numa tal igreja, mas as situações da vida nos levam a morar num lugar diferente, a congregar numa igreja diferente, e muita gente vive uma vida reclamando disso. Eu queria voltar para a minha igreja onde eu cresci. Eu queria voltar para a cidade onde eu nasci. Nós temos que entender que todas as coisas, elas estão sujeitas à vontade do Senhor. E se você está onde você está, na situação que você se encontra hoje, uma coisa é certa. Isso é vontade de Deus para a sua vida. Então, só fica aflito, só fica murmurando, só fica reclamando quem não compreende a plenitude do projeto de Deus, do plano de Deus, do decreto de Deus para a sua vida. Quanto mais rápido você compreender e aceitar o projeto de Deus para a sua vida, muito mais rápido você vai ter contentamento e vai saber reconhecer a bênção e o quão frutífero você é no lugar onde Deus te plantou. Seguindo, nós temos aqui o verso 53 ao verso 57. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito fome, clamou ao faraó por pão. E faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome em toda a terra, abriu José os seus celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Uma coisa chama a atenção aqui. Se você observar no verso 56, José, primeiro, no verso 55, o faraó continua firme no seu propósito de de não retirar a autoridade de José, mesmo nos anos difíceis, por 2 motivos, porque ele já tinha entendido o propósito de Deus, já tinha se revelado a ele pelo próprio José, e segundo, porque ele tinha confiança naquilo que o José tinha dito a ele, Não havia motivo para poder retirar a autoridade de José agora. E ele fala: procurai José. E José faz uma coisa interessante, você observar aqui, vinham os egípcios, compravam, ele vendia, ele abriu todos os celeiros, verso 56, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Você pode pensar assim, mas que coisa, ele não dava? Se estava tendo com fome, ele já tinha guardado, por que ele vendia? Mais uma característica que nós aprendemos, mais um princípio que nós aprendemos aqui. José era um administrador. Ele não era o dono daqueles recursos. Ele era um mero administrador. E ele vendia por preço justo, eu tenho certeza, talvez até um preço subsidiado. A Bíblia não é clara, mas também a única coisa que ela é clara é a seguinte, é que ele não dava, porque os recursos não eram dele. Os recursos eram de Faraó. Ele era um fiel administrador. Isso traz uma lição para a nossa vida. Meus irmãos, nós temos que ser responsáveis administradores daquilo que o Senhor nos deu. Nós já falamos disso na última meditação e olha como é que esse princípio volta aqui. Nós não devemos ser dissolutos, nós não devemos ser irresponsáveis. Mesmo tendo prosperidade, mesmo sendo frutífero, José sabia que aquilo que ele tinha em mãos não lhe pertencia. Ele administrava de maneira fiel. Ele vendia aos egípcios e o verso 57 fala que todas as terras vinham comprar do Egito. Ele vendia para as outras terras vizinhas. E nós vamos ver mais para frente que a sua própria família vem comprar com ele grãos no Egito. Então, esse é o princípio que nós podemos tirar aqui. Nós devemos ser
fiéis administradores daquilo que o Senhor nos dá. Você pode estar pensando, mas isso pode soar mesquinho? Assim, mesquinho por quê? Afinal de contas, você está administrando aquilo que não é seu. Aquilo que o Senhor te deu. Nós temos que ser bastante claros. Muita gente confunde. Nós podemos ser abençoadores? Podemos, devemos. Mas nós também temos de ser responsáveis, porque daquilo que o Senhor nos deu, Ele também nos pedirá conta. Se você tem condições de abençoar, é porque o Senhor deu condições para você abençoar. Agora, se você está na posição de administrador de algo que é alheio, que não é seu, seja fiel. Seja fiel e saiba que o Senhor se agrada dessa sua fidelidade. Que o Senhor nos abençoe e nos auxilie, que nós sejamos fiéis administradores dos seus bens que Ele coloca em nossas mãos. Que nós saibamos ser felizes, esquecer o passado e olhar para frente, parar de reclamar e tomar uma nova atitude, ser frutíferos onde o Senhor nos planta, sermos responsáveis com aquilo que Ele nos dá e sermos justos e administradores com equidade. É a palavra do Senhor para nós nesse texto. Que o Senhor nos abençoe e em breve nós voltaremos com mais estudos a respeito da vida de José.